Terça-feira de carnaval com o início das oitavas de final da UEFA Champions League. Tem clássico de Madrid e outros gigantes em campo. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Tudo bem. Como está o carnaval? Ah, que maravilha. Você que está nos Trabalhando. assistindo. Tudo ótimo? Muitos confetes e serpentinas, Matheus Montenegro? Pô, isso é tão... 1937, né? É porque você é um carinho mais velho, né? Eu sou um pouco... É, Gosto de acho- marchinhas de carnaval. Cante uma pra gente. Ah, estou tímido agora. Vamos falar de apostas. Vamos falar de futebol, que é melhor, né? E de apostas. Vamos que vamos, meus queridos. Champions League. Temos 4 joguinhos aqui, né? Pra analisar para o apostador. 4 belos jogos, né? Oitavos de final de Champions League começando. Clássico de Madrid, que delícia. Vamos começar agora para você, apostador. Muito bem, vamos começar com o jogo que vai abrir nessas oitavas de final. Terça, 2h45, temos Bruges e Aston Villa. Jogo de ida das oitavas de final lá no Jan Breidel, é isso? Na cidade de Bruges, né? Na cidade de Bruges, isso, Pois exatamente. é. Bruges é a... Eu acho que é o maior azarão dessas oitavas, né? A grande surpresa, pode dizer. É o menor dos 16 Isso, times, é. tô errado? Eu acho que é Acho isso, que né? sim. É, eu também acho. Enfim, chega com Não seria autoridade, o né? Arsenal, não? Oi? O Arsenal? Que isso, cara, vamos respeitar os Gunners. Pois é, chega com autoridade, aí depois eliminar a Atalanta, né, que era favorita nos playoffs. Clube Bruges fazendo uma temporada interessante, né, bateu até num gigante no fim da primeira fase também. Cara, não me vem na cabeça. Ele ganhou do Aston Villa na primeira fase. Ganhou do por Aston Villa, exemplo. ele ganhou outro jogo também dificílimo na primeira fase. Não tô lembrado agora qual é. A Isso, gente vai começou ver bem, logo né? mais, A gente né? vai ver agora no Game Arena, inclusive QR Code está na tela aí, ao Sim, lado de aqui, Matheus ó. Montenegro. Você pode apontar a câmera do seu celular e fazer o download aí para ter informações estatísticas, relembrar, né, como foram os últimos jogos Importante, né? de Bruges e Aston Villa. É isso que a gente vai fazer agora, Matheus Montenegro. Primeira classificação, né? Não. Não quer Você não. quer ver a tabela Classificação? de classificação? Só pra gente ilustrar, né, Tá que a equipe do Aston Villa foi a oitava colocada, conseguiu avançar diretamente, Direto, né, sim. para as oitavas de final. E a equipe do Bruges, né, teve que jogar os playoffs. Foi ficou a ali- última equipe classificada. Isso, com a última vaguinha e conseguiu eliminar a Atalanta, algo que a gente vai ver agora, né, nos Pois é, confrontos. que ficou em nono no caso, né? Exatamente, quase conseguiu uma vaga. Conseguiu vencer na Itália por 3-1, né, e vencer na Bélgica por 2-1. Que vitória, sabe? Vitória, não Surpreendente, bem surpreendente, de fato, aí o Clube Bruges, né? Deu um calorzinho no Manchester City também, não foi? Fez 1-0 contra o Manchester City na última rodada, tomou uma virada de 3-1. Enfim, timezinho assim, a gente tem que relativizar um pouco, obviamente, o Campeonato Belga, né? Não dá pra tratar de, com o mesmo peso, digamos assim, mas a gente observa que é um time cujo poderio ofensivo é muito bom, mas a defesa deixa a desejar um pouquinho, né? Vários Mas jogos aí bate com frequência, né? Pois é, vários jogos aí com ambas marcam em jogos do Bruges no Campeonato Belga, né? Eu tava querendo procurar aqui qual foi esse jogo. Ó, ele venceu o Sporting por 2-1. Ele empatou com a Juventus em 0-0. Ele empata com o Celtic em 1-1. Venceu o próprio Aston Villa por 1-0. Perdeu pro Milan de 3-1. Venceu o Sturm Graz por 1-0. Acabou? Não, ainda tem mais um, né? Acho que ele perdeu, teve uma derrota pro Borussia ali. Enfim. Mas enfim, isso. Então, acho que foi contra o Aston Villa contra mesmo, o Aston Villa, é. surpreendente, né? Era Sim. o Aston Villa bem, né? Aquele Aston Villa que tava, acho que até invicto. Ah, foi isso. O Aston Villa, ele vinha de 3 vitórias seguidas nas 3 primeiras perdeu pro rodadas Bruges. e perdeu pro Bruges. Então Exatamente. foi esse jogo aí que eu tinha na cabeça, assim, uma grande vitória que ele teve na primeira fase. E o Villa? De fato. O Villa, né, a equipe de Birmingham, que também deixa um pouquinho a desejar no seu sistema defensivo, tá? Tomou 4 do Crystal Palace na última rodada lá da Premier League. A gente vê que ambas marcam aí, ó, batendo com frequência, batendo nos últimos 5, né? E antes disso havia tomado 2-0 do Wolverhampton, quando venceu o Celtic foi 4-2. Cara, o Aston Villa, ele vem numa sequência aí de 10 jogos consecutivos levando gol, tá? Desde esse jogo aqui contra o Arsenal, no dia 18 de janeiro, ele sofrendo gol em todos os jogos, tá? Então, assim, é um timezinho que não tem aquele mesmo ímpeto do início da temporada, né? Começou muito bem a Champions League, como a gente já disse. Começou até melhor também lá na Premier League, deu uma caída. Indo os jogos pra cá, a gente vê que o sistema defensivo deixa a desejar, mas se reforçou no ataque, né, velho? Trouxe o Rashford agora também, por exemplo. Então tá tentando melhorar um pouquinho aí nessa temporada o Aston Villa. Muito bem, vamos pro nosso momento Bet Nacional, ver as odds para esse confronto. O favoritismo é de quem? Do Aston Villa, mas Aston muito Villa. pouco. É Eu acho que tá justo, tá, velho? Muito equilibrado, né? O Bruges surpreendeu a Atalanta, né? Pode muito bem surpreender o Aston Villa também. Como O já Aston Villa surpreendeu, né, na primeira favorito, fase. obviamente, né? O Aston Villa que já foi campeão, né, de UEFA Champions Isso. League, diga-se de passagem. Eu acho que é difícil demais cravar resultado final nesse jogo, tá? também Pode pintar de tudo aí. Melhor focar em gols. Né, Gols. Fábio, mano? Já vimos as estatísticas, né? Apesar do confronto entre eles não ter batido ambas marcas, né? Foi Sim, só na primeira 1 a 0, fase, né? 1-0. Mas, enfim, Retrospecto recente tende muito a ambas. Isso. O ambas marcam bateu em 10 dos últimos 12 do Bruges, tá? E 8 dos últimos 10 do Aston Villa. E esses 2 aí que não bateu ambas marcam, ele sofreu gol.
Então, velho, Agora é um confio... contexto diferente, né? Mata-mata, Sim, enfim, sim, não é sim. pra primeira fase, então o Aston Villa vai ter que jogar ali Tende a ser pra até um conquistar pouco bom mais resultado, aberto, eu né? acho, tá? Isso. O Aston Villa ele tem que fazer o resultado em casa, né? Muito provavelmente, para conseguir avançar. Isso. Então é isso, né? Então, Dito ambas isto, marcam, né? 50 odd aí, 1,75, inclusive, tá uma oddinha odd boa, né? Uma odd bem acima de 1,50, né? Sim. Que seria o padrão aí para essa fase de Liga dos Campeões. Então, vamos aí na nossa sugestão de aposta, ambas marcam aí para o duelo entre belgas e ingleses. Bom, agora a gente vai falar de um duelo de holandeses contra ingleses, PSV e Arsenal. Mais um inglês aí pra Vamos conta. colocar na tela Esse as que não tem informações, Champions né? League, né, Esse não diga-se de tem. passagem. Né, terça, 5 da tarde, lá no Philips Stadium, né, a casa do PSV em Eindhoven, né, a casa do PSV, oitava de final, o jogo de ida, o PSV que eliminou um italiano, assim como Sim. a equipe do Bruges, né, que eliminou a Atalanta, o PSV eliminou a Juventus. Equipes italianas. O Milan também vazou nos playoffs, né, velho? Para Os outro italianos- holandês, né, o Feyenoord. Pois é, e os holandeses bem, né? Tem isso, o AZ também passou lá na Liga Europa. Enfim, futebol holandês voltando aí, né? Que há um tempo aí tá um pouquinho... Não faz parte do Big Five ali de Big ligas, né? Five, isso. Enfim, e o Arsenal, Faberman? O Arsenal que começou a temporada muito bem, é tratado hoje, eu diria ali, como um dos melhores, talvez top 3 melhores times do mundo até, tá? Top 5 eu diria que tá dentro, top 3 talvez. Mas a grande questão é que caiu muito de produção, porque vem sofrendo com lesões, né? A gente já vem até falando isso há um tempo. E pelas perspectivas, né, as notícias mais atualizadas que a gente tem, sequer para o jogo de volta a gente terá o retorno aí de Saka, Gabriel Martinelli, que estão fazendo muita falta nesse ataque do Arsenal. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar um pouquinho melhor esse contexto, né, das equipes. Vamos ver a tabela de classificação, como o Fábio já pediu. O Arsenal terminou a primeira fase em terceiro lugar. Boa campanha, muito boa, né, atrás apenas de... Cara, eu diria que esse top 3 aí são os 3 times, aí você bota o Real Madrid ali também, né? Porque o Real Madrid começou muito mal a Champions e deu uma melhorada. Mas enfim. E o PSV ficou em 14º, né? Acabou eliminando, como o Fábio já mencionou, a Juventus nos Uma playoffs. campanha esperada, né? Vamos ver os confrontos, né, recentes da equipe do PSV. Teve derrota aí na Copa, Deu né? até uma mesclada, tá? Não foi 100% E aí título, conseguiu não. vencer o PSV conseguiu vencer a Juventus, né? O jogo foi para prorrogação, né? Foi 2-1. Foi 2-1. Tá 3-1 é porque ele bota um gol a mais aí pro classificado, né? Isso, que foi... Mas foi 2-1. No tempo normal foi No tempo normal foi 2-1 e teve o 3-1 ali da prorrogação, né? Que Isso. veio. Isso. E na ida havia perdido por 2-1, mas jogos com gols, né? Ambas marcam também batendo com a frequência aí nos jogos Pois do é, PSV. batendo em tudo, velho. A gente tem aí 5 jogos consecutivos batendo ambas marcas. Perdendo pouco, né? Cara, o ataque funciona muito também, tá? Do PSV. 2-0 no Feyenoord, meteu 3 ali no NEC, meteu 3 no Liverpool, beleza que o Liverpool já não tava, né? Era a Já última tinha sido o rodada, primeiro mas lugar. enfim. Meteu É um 3 no resultado. Lac Breda também, meteu 3 no Estrela Vermelha. Enfim, um ataque que tá funcionando muito bem do PSV, tá? Um timezinho interessante aí, o PSV. Tem Vem bom perdendo jogador. pouco, né? Perisic tá lá, né? O Isso. croata, tem o Bakayoko também, o belga. Timezinho interessante, esse PSV aí. Malassi na lateral também, ex-Manchester United. Agora o Arsenal, a grande questão aqui, velho, eu acho que é o principal ponto. A gente tem que falar dessas lesões, né? O Arsenal tá sem 4 jogadores aí do sistema ofensivo, que são as suas 4 principais peças ofensivas. Além de Martinelli e Saka, que eu já citei, Havertz e Gabriel Jesus também estão contundidos. Então, velho, o time meio que tá jogando ali com o Mikel Merino, que é meia, como um falso 9, ainda tem o Nwaneri. Cara, tá tendo que recorrer a jogadores da base, enfim, e isso tá se refletindo em resultados, né? A gente tem aí o Arsenal com uma vitória nos últimos 4 jogos, tá? E assim, foi uma vitória que foi contra o Leicester, uma vitória que era, já tava ali na cartilha, né? Pelo amor de Deus. E outra, foi o único jogo que o Arsenal fez gol nesses últimos 4 jogos também, tá? E nas outras 3 partidas ele passou em branco. Então isso acaba me deixando com um pezinho atrás em relação ao Arsenal. Acho que perdeu muito aí com essas lesões. Muito bem. Vamos então agora para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo, apesar de tudo, segue sendo do Arsenal. Cara, né? e um favoritismo muito Um grande ao meu ver, favoritismo tá? alto, né? Até acho um pouco exagerado. Exagerado. Ao meu ver, Fora sim. de casa, contra o time que ganhou da Juventus em casa, ganhou do Liverpool, né? Exato. É um time que vem bem aí nessa temporada. Um Arsenal com muitos desfalques, eu acho que é bem perigoso você ir no resultado final a favor do Arsenal. Até o ambas Concordo. marcam, né? Que é uma. Vamos ver a odd do ambas marcam, 1,74. que é uma odd até atrativa e um mercado que poderia acontecer, mas a gente viu que o Arsenal não marcou gol em 3 dos Exato. últimos 4, né? Então a gente fica com o pé atrás no ambas marcam por isso, né? Esse é o ponto. Em condições normais, o Arsenal... Cara, eu não vou nem dizer que precisava ter os 4 à disposição, velho. Se tivesse ali talvez só o Havertz com o Saka, ou o Havertz e o Martinelli, enfim, 2 desses 4 à disposição, eu acho que já dava pra gente pegar em ambas marcam. Mas por esse contexto atual do Arsenal, eu tenho um certo receio.
E outro fator que eu coloco aqui em questão, essa disparidade das odds. Eu considero que está muito exagerado esse favoritismo do Arsenal. Então, consequentemente, eu enxergo muito valor nesse handicap mais 0,5 do PSV, que é a mesma coisa que o dupla hipótese. Para o PSV não perder o jogo, tanto faz. Vitória ou empate vai dar green. Cara, tem um odd de 1,80. É o PSV em casa, né, que tende a buscar ali o resultado em seus domínios, ainda mais se aproveitando dessa fragilidade ofensiva do Arsenal. Gosto muito dessa odd de 1,80 e, ao meu ver, é a melhor pedida. Muito bem, então 50 aí no dupla hipótese, né? O handicap mais 0,5 para o PSV não handicap perder. asiático, né? É sempre bom frisar que tem o europeu também. Então, para o PSV não perder esse jogo, aí uma odd já interessante para esse confronto contra o Arsenal, vai ser a boa pedida aí para esse duelo. Bom, vamos falar agora do principal jogo desta terça, né? Da Liga dos Campeões, Clássico de Madrid, Real e Atlético. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Jogo 5 horas da tarde, né, no estádio Santiago Bernabéu. Jogo de ida, a volta vai ser no campo do Atlético, que fez uma campanha melhor, né? Se classificou diretamente para as oitavas. O Real Madrid teve que jogar os playoffs, né? E contra pegou o City, nada mais nada menos que o Manchester City pela frente. Vai ser os dois. Pois é, velho. O Real Madrid que começou mal a temporada, teve 3 derrotas ali na primeira fase, né? De 8 jogos, 3 derrotas. Se tratando de Real Madrid, é algo que choca absurdamente. E aí teve que jogar os playoffs, mas deu uma crescida. Inclusive, deu uma melhorada, né? O Real Madrid. O início da temporada não foi muito bom. Finalzinho ali de 2024, mais ou menos, para o momento atual, os merengues vêm muito bem. Vamos chamar nosso aplicativo do Game Arena? Vamos ilustrar melhor aí. Inclusive, são 2 times que estão brigando ali pelo título. Pô, na La Liga, junto com o Barcelona, né? Tá os 3 ali frenético para conquistar o título do Campeonato Espanhol. Na Champions League, só pra gente ilustrar um pouquinho, como o Fábio já disse, o Atlético passou diretamente para as oitavas, ficou em 5º lugar, fez 18 pontos nessa primeira fase. Já o Real Madrid ficou em 11º. A distância não foi nem muito grande, né, velho? A gente observa ali que foi, caramba, muito time ali. Perdeu 3 jogos, né? Exato. Perdeu para Lille, Milan e Liverpool. Como é? Perdeu para Lille, Milan e Liverpool. É porque você falou rápido, parecia um trava-línguas. Tá. Lille, Milan e Liverpool. Perfeito. Bom, como não... Atlético de Madrid tem L também, né? Ele perdeu para times que tem L no nome. Isso quer dizer o quê? Não sei, é só uma estatística. Estatística. É um programa sobre estatísticas. Sim. Manchester City não tem L. Ele ganhou os 2. Por isso que perdeu, né? É verdade, né? Vamos focar, Fábio, mano, vamos focar. Bom, como chega o Real? Chega bem, né? Tá bem no Campeonato Espanhol, brigando pelo título. Copa do Rei já venceu a ida contra a Real Sociedade, mesmo semifinal poupando, já, né? Semifinal, mesmo poupando, venceu por 1-0. Time que marca gol em todo jogo, praticamente. Pelo menos 2 gols aí na grande maioria dos jogos. Até teve uns tropeços recentes, mas foi entre os jogos contra o City, né? Que aí também dá aquele desvio de foco, né? Porque era um confronto muito complicado. Desvio de foco. E teve um jogo contra o Atlético recentemente, 1-1, né? Ambas marcam bate com muita frequência entre eles, né? A grande questão é que, assim, o Atlético de Madrid está complicando, né? Realmente, o Atlético está muito bem esse ano. Eu não coloco ele muito atrás ali do patamar de Real e Barça, como era temporadas passadas, não, tá? Inclusive, o Atlético de Madrid, já puxando aí, né? Teve um 4-4 aí recente contra o Barcelona, né, velho? Inclusive, e é um time que vem muito bem, tá? Ofensivamente, muito bem. Julián Álvares, Griezmann e o principal, Simeone, na beira do gramado, né? Fazendo esse Atlético jogar muito bem. Inclusive é um ponto que o Fábio sempre menciona, né? O Atlético de Simeone era muito conhecido pela defesa poderosa. Um retranqueiro, dá aquela segurada. Velho, ofensivamente o Atlético tá voando nessa temporada aí. Muitos gols, né? Dificilmente passa em branco, várias goleadas. É difícil achar um jogo do Atlético Madrid fazer gol aqui. Teve contra o Leganés, recente. Mas se você puxa o retrospecto aí do Atlético de Madrid ao longo da temporada, é muita goleada, muito jogo, marcando muito gol, né? Diga-se de passagem. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, vamos ver as odds aí. O favoritismo é do Real Madrid, mas uma odd boa, assim, para quem confiar no Real, a vitória tá pagando já um valor interessante, mas clássico, né, jogo de ida, talvez tenha mercados melhores, né? Eu acho que a odd é baixa pelo nível da partida, tá? O Atlético de Madrid não é nenhum bobo, não é um time fraco que o Real Madrid tende a vencer facilmente dentro de casa, não. Claramente pode pintar a vitória do Real. O Real na Champions League é uma coisa inacreditável, né? Mas enfim, para esse confronto, Fábio Hermano, a gente até poderia destacar o ambas marcam, tá? Eu acredito que tem o seu valor aqui, ao meu ver. Mas eu tenho um pezinho atrás, pelo fator Real Madrid e Champions League, tá? Real Madrid, ele cresce muito na Champions e eu tenho um pezinho atrás aqui nesse ambas marcam por causa disso. Não confio tanto assim nesse golzinho do Atlético de Madrid, não, tá? Não confio tanto assim. Então, qual é uma alternativa que eu vou trazer
que pode até pintar o gol do Atlético Madrid, que vai ser uma boa. A gente pode utilizar a ferramenta do Criar Aposta para combinar o dupla hipótese do Real, não acho que o Real perde de jeito nenhum em casa, Santiago Bernabéu, Champions League, dificilmente vai perder, e a gente combina com mais de 1,5 gols. A gente vai ter uma oddzinha ali que eu considero no limite do aceitável, cotaçãozinha 1,49, mas ao meu ver é muito mais seguro, porque, por exemplo, velho, o Real Madrid pode dar a louca, você ama esse termo, né? Isso. Meter um 2-0, 3-0 no Atlético Madrid, eu não descarto, tá? Eu não descarto isso aí de jeito nenhum. Então eu acredito que é uma opção mais segura do que o ambas marcam. Porque se for para o ambas marcam bater, essa aqui muito provavelmente vai bater também. Então aqui, ao meu ver, a gente tá um pouquinho mais safe. A gente vai perder um pouquinho na odd, mas acaba ganhando na segurança. Quem quiser arriscar mais, pode ir ou na vitória do Real ou no ambas marcam, né? Que também são... A gente pegou a vitória do Real, que é provável, e o ambas marcam, que é provável, e fez opções mais seguras das duas e juntou, né? Ao invés da vitória, pegou dupla hipótese. Ao invés de ambas marcam, pega mais de 1,5. Então, combinando essas duas, eu acho que a gente tem a melhor opção aí. Selo Hotbet nessa aí, a melhor aposta dessa terça-feira de Champions League. Muito bem, então antecipamos o nosso selo Hotbet. A gente era pro último jogo, mas falamos no terceiro. Tá bom, Sim. Segue o jogo. Esse é o último, Fábio. Não, tem Borussia Dortmund e Lille. Ah, Borussia Dortmund e Lille, é verdade, não é o sei selo se- Hotbet. Perdão aí, tá? Pra todo mundo, é verdade. Mas pode Antecipei. ser também, vou até 2 selos Hotbet. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos Porque essa aqui agora- também é uma boa aposta. É uma diga-se de boa passagem. aposta, né? Era tão boa que a gente... Que eu achava, exato. Mas vamos Erro agora meu. para Borussia Dortmund e Lille, agora sim. Perfeito. Né? Jogo pela Liga dos Campeões, oitava de final, jogo de ida lá no Signal Iduna Park, a casa do Borussia, o Lille, que foi a surpresa da primeira fase, né? Ele conseguiu avançar diretamente aí para as oitavas de final, tendo uma das melhores campanhas. Pois é, e ganhando de Real Madrid, por exemplo, né? Não é... Ou não. Ganhou do Ele Real ganhou. Madrid e da Juventus também, né? Isso. Ele ganhou da Juve também. Então, assim, realmente, uma campanha de autoridade aí do Lille nessa primeira fase surpreendeu. Pode-se dizer que, assim, o Lille chega nas oitavas não é uma surpresa, mas a campanha que foi feita, eu acredito que sim. E vai pegar um Borussia Dortmund que não faz uma temporada tão boa assim, né, velho? 10º lugar na Bundesliga. O Borussia, que diga-se de passagem, atual vice-campeão da Champions League, Isso, tá? exatamente. Tem que lembrar isso aí. Bom, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, né? Trazer estatísticas, né? Primeiro a classificação, que é para a gente ilustrar mais uma vez aí como as equipes Chegam, né? desempenharam aí na primeira fase. Né? O Lille foi o 7º colocado com 16, o Borussia foi 10º com 15, né? Também Sim. não foi uma distância tão grande, né? O Borussia que, a única competição que ele está realmente bem é até a Liga dos Campeões, né? Que ele jogou os playoffs, como a gente vai ver agora, e passou tranquilamente pelo Sporting, né? Um adversário chato, perigoso, mas conseguiu vencer na ida, já resolveu a parada na ida 3-0 fora. e aí em casa empatou em 0-0. Inclusive 2 jogos que o Borussia não sofreu gol, algo muito incomum, né? Assim, não é muito comum aí a equipe do Borussia não sofrer gols, mas conseguiu aí nesse recorte recente aí 3 jogos sem sofrer gol, né? Contra o União Berlim Sim. e também aí os 2 jogos contra o Sport, mas se a gente pegar de resto, ele tomou gol em todos. Cara, se a gente puxa aqui desde esse jogo contra o Stuttgart aqui, por exemplo, daí pra baixo, meu irmão, até mesmo quando ganha, foi sofrer. E perdeu muitos, né? Teve uma sequência de 4 derrotas consecutivas até, né? A grande questão do Borussia o sistema defensivo deixa muito a desejar e tem um ataque que tá funcionando, né? O Guirassy foi uma grande contratação essa temporada, o centroavante que veio lá do Stuttgart, né? Que foi vice-campeão ano passado, e tá metendo muito gol. Inclusive o 6-0 no União Berlim, ele meteu 4 gols aí nesse jogo, tá? O Guirassy. Enfim, e o adversário da vez, o Lille, Fabermano. Time que está ali em 4º lugar do campeonato francês, né? Faz uma temporada aí interessante, um timezinho que surpreende, pode-se dizer. Como a gente disse, já bateu em gigantes aí na primeira fase, passou direto, então é um timezinho que fez 6 gols no Feyenoord na primeira fase? Acho que foi foi. o 6-1. É. Não foi 6-1? Cadê? Eu acho que eu passei. Aí, na última rodada da primeira fase. Marca Feyenoord muitos este gols, que né? tirou o Milan nos playoffs da Champions, né? Então, assim, realmente, marca muito gol. Marca gol em quase todo jogo aí. A gente não encontrei nesse recorde recente um jogo do Lille sem balançar as redes. Aí, ó, contra o Auxerre. Contra o Auxerre. Foi o único jogo do ano que ele não marcou gol. Isso, então realmente é um ataque forte contra e uma até se a gente defesa vai aumentando, ó. do Borussia que Deixa a desejar. deixa a desejar. Dito isso, momento bet nacional. Vamos lá, sem muita enrolação, sem né? muita enrolação nesse jogo. Esse sim é o selo Hotbet, diga-se de passagem. Pode deixar os dois. A outra é boa também, acho que... Nada impede de a gente ter dois Hotbets. Carnaval, em dupla. Tome foguinho. Bom, vamos lá. Odd a favor do Borussia Dortmund, 1,74. 1,74. Lille azarão, até acho que poderia estar um pouco mais equilibrado, mas como o mando é do Borussia, né, até acho que o Borussia realmente é favorito. Que é um fator que em Champions League a gente sabe que, Pesa. A torcida do Borussia é absurdo, né, velho? Um estádio sempre lotado ali, capacidade máxima atingida, a famigerada muralha amarela, né? Pode fazer a diferença aí a favor dos aurinegros. Mas, obviamente, eu tenho meu pé atrás aqui. Inclusive, eu acreditar um pouco mais, a odd tá um pouco mais baixa do que deveria ser. Podia estar ali pelos 2, 1,90 e pouco 2, eu acho que seria até mais justo, levando em consideração aí
a diferença entre as equipes que eu nem acho tão grande, tá? Pô, Esse é um jogo equilibrado. Fator casa é o que tá desequilibrando aqui essa odd. Mas, dito isto, ambas marcam, sem muita enrolação. O fato das odds estarem desequilibradas desse jeito acaba condicionando para um odd maior no ambas marcam, porque o site ele acaba precificando aí um gol do Lille como menos provável na partida, mas a gente observou que é um time que marcou gol em quase todos os jogos aí na sua temporada, contra um Borussia Dortmund que tem uma defesa muito frágil, que deixa muito a desejar e que sofreu muitos gols aí, né? Salvo engano, nos últimos 18 jogos do Borussia, ele sofreu gol em 15. Isso. O ambas marcam bateu em 15 até, tá? Então, assim, ambas marcam sem muita enrolação. Selo Hotbet. Essa aqui é ainda melhor do que a do Real Madrid, tá? Eu considero. Porque a odd é melhor, né? A odd é melhor, o custo-benefício acaba sendo melhor. Então, essa aqui eu considero, de fato, a melhor aposta dessa terça-feira. Muito bem. Então, dobrar stake, né? Cenzão aí em Borussia Dortmund e Lille. Com essa sugestão de aposta, com essa dica, a gente chega ao final da edição da terça do Bet do Dia, mas na edição da quarta vamos falar dos outros jogos aí dessas oitavas de final todos os jogos, da Liga dos Campeões, né? Um mercado muito bom para o apostador, né? Liga dos Campeões, maravilha. sempre odds interessantes, jogos interessantes. Então, a gente vai continuar aqui analisando as principais partidas. Então, para não perder nada, se inscreve aqui no canal, você que está chegando agora. De graça, né? de passagem. Ativa o sininho, enfim, dá aquela moral pra gente. Isso, muito bem. Assim que você ativa o sininho? Sim. Ah, não. E jogo com responsabilidade também. Muito bem. Aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, só aquele troquinho do pão. E carnaval com responsabilidade também, tá? Muito bem, Importante. é isso. Tamo junto e até a próxima.